Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Seja bem-vinda, então, seja bem-vindo à aula 19, a cruz de Cristo, que nós iremos falar, o tema de hoje, sobre a cruz de Cristo, porque não tem como falar sobre combate espiritual se não falarmos daquilo que nos faz vencer o mal, que é o poder da cruz do Senhor, a essência da nossa salvação, o efeito que a cruz de Cristo causa na nossa vida até hoje, porque pela cruz de Cristo é que nós fomos e somos salvos. Então, não tem como falar da batalha espiritual sem esse ponto. E já querendo, nesse início, de trazer um trecho, um textinho de São Cirilo de Jerusalém, que vai dizer assim: a glória das glórias é a cruz de Cristo. Paulo, muito bem instruído, disse: longe de mim gloriar-me, a não ser da cruz de Cristo. A glória da cruz encheu de luz os que estavam cegos pela ignorância, libertou os cativos, remiu o universo inteiro. Não nos envergonhemos da cruz do Salvador, muito pelo contrário, dela tiremos glória, pois a palavra da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para nós, no entanto, é salvação. Para nós que fomos salvos é força de Deus. Não era um simples homem quem por nós morria, era o Filho de Deus feito homem. Por conseguinte, não te seja a cruz um gozo apenas em tempos de paz, também em tempo de perseguição, guarda a mesma fidelidade. Não te aconteça seres tu amigo de Jesus durante a paz e o inimigo durante a guerra. Jesus, ele foi crucificado em teu favor. Ele não tinha pecado. Tu, por tua vez, não te deixarás crucificar por aquele que em teu benefício foi pregado numa cruz? Entretanto, mostras tua gratidão pagando a dívida a quem por ti foi crucificado no Gólgota. Mostra a tua gratidão por aquele que foi crucificado no Gólgota. Então a cruz de Cristo, ela nos salvou do pecado. A cruz de Cristo é a vitória de Jesus sobre a cruz, sobre o mal, se deu pela sua morte e ressurreição, na qual celebramos hoje a atualização desse mistério na Santa Missa, que é o sacrifício incruento, mas atualizado. É o sacrifício de Cristo na cruz que é atualizado, mas um sacrifício que já não é mais doloso, ele é indolor. E como compreender isso? Mistério é para ser vivido e não entendido. Por isso que o padre ele vai e diz: eis o mistério da fé, porque dentre tantas coisas que nós poderíamos fazer, de porquês da Santa Missa, de como entender isso, como que um sacrifício é atualizado, mas ele é indolor, ele é incruento, porque o mistério ele precisa ser vivido, vivenciado. São Tomás de Aquino ele vai dizer que ele quis morrer elevado, ou seja, pregado na cruz para purificar o ar. Ele tinha purificado a terra pela santidade de sua vida sobre ela, mas faltava ainda purificar o ar por sua morte, para triunfar sobre os demônios que no ar preparam-se para guerrear contra nós, para atrair os nossos corações no seu coração, a seu coração. E quando eu for levantado, vai dizer Jesus, da terra atrairei todos a mim, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E o Senhor, ele tem atraído a todos os povos e nações a ele, a todos em volta da cruz de Cristo, para reconhecer que ele vive, que ele é ressuscitado, que ele está conosco, mas que pela cruz de Cristo, não só nós fomos salvos, mas o universo inteiro.
A morte de Cristo, ela rasga os séculos, ela rasga o véu dos séculos para salvar aqueles que estavam naquela época, aqueles que viveram antes de nós e para nos salvar e as gerações futuras. O poder da cruz de Cristo, ela atravessa o Cronos, podemos dizer assim. Mas por sua paixão, Cristo abriu para nós esses portões e chamou de volta do exílio esses exilados. Assim como o lado de Cristo abriu pela lança do soldado, os portões do paraíso se abriram aos homens, e assim que o sangue de Cristo jorrou, a mancha foi lavada. Deus foi aplacado de sua ira. A nossa fraqueza foi removida, as reparações pelos pecados foram feitas e os exilados foram conduzidos. A cruz, ela foi plantada na terra, ela enraizou-se nesta vida, os seus frutos, porém, ela se enraiza nessa vida, mas os seus frutos são de eternidade, são para nós. E esses frutos que a cruz de Cristo nos dá a garantia do céu, da salvação. O homem, ele é fortificado, o ser humano, o indivíduo, o homem, ele é fortificado na paixão de Cristo. E a minha vida e a sua vida, ela foi escrita dentro da paixão de Cristo. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, você precisa buscar a paixão de Cristo. Se você quer encontrar a vontade de Deus na sua vida, você precisa mergulhar na paixão do Senhor. Se você quer descobrir a verdadeira alegria, você precisa meditar no sofrimento do nosso Senhor. Porque ali na cruz de Cristo está a verdadeira paz. Ali na cruz de Cristo está a nossa vitória e a derrota de Satanás. Então a paixão de Cristo nos impede que nós nos abatemos. E quantos abatimentos atingem a nossa alma? Como vai dizer, aqueles textos, não entrega a tua alma à tristeza. E como não entregar a alma à tristeza diante dos problemas, das cruzes do dia a dia? Basta recorrermos à cruz do Salvador e todos os outros sacrifícios serão pequenos e todos os outros sofrimentos serão pequenos. Tem até uma frase muito bonita que tem na internet, eu vou ver se eu divulgo aqui também. Vai dizer assim: quando tiveres algum aborrecimento, lembra-te de Cristo crucificado e cala-te. A cruz de Cristo, ela deve estremecer a nossa alma, mas ela estremece também as forças do mal. Porque nela nós encontramos o exemplo perfeito de todas as virtudes num só lugar. Se recordarmos da paixão de Cristo, nada parece tão difícil que não possa ser suportado com tranquilidade. Então, antes de você murmurar, antes de você reclamar, antes de você se aborrecer com Deus, lembra-te da cruz do Salvador. E cala-te e silencia. A paixão do Senhor estava libertando o mundo do poder do mal e do pecado. Um sinal que uma alma está morta para o mundo é quando ela passa a ser desprezada pelo mundo. E quanto mais você se aproximar mais da cruz do Senhor, mais você vai caminhar sozinho nesse mundo. Quanto mais você unir a sua vida à cruz do Salvador, mais as pessoas irão se afastar de você. Por quê? Porque as pessoas não suportam caminhar com a cruz do Salvador. Aqueles que não têm a dimensão, aqueles que não querem fazer adesão à fé a Jesus Cristo, aqueles que não querem amar, aqueles que não querem viver uma vida de céu, rapidamente as trevas, elas fogem diante da luz. E quanto mais você se encher da luz da cruz do Salvador, mais as trevas, elas vão ser dissipadas. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele tem um livro que ele escreve Carta aos Amigos da Cruz. Ele vai dizer assim: amigos da cruz, quiseste vos unir como soldados para combater o mundo. Coragem, lutai com galhardia, ficai aguerridamente unidos de alma e coração. Os demônios, eles unem-se para vos perverterem. Vós uni-vos para os derrotar. Vós trabalhais juntos para alcançar os tesouros da eternidade escondidos na cruz. Os libertinos, eles unem-se para divertirem. Vós vos uni
para sofrer. Amigo da cruz é aquele que Deus escolhe entre 10.000 pessoas e transforma em um ser espiritual. Amigo da cruz é aquele que, como um rei, vence o mundo, a carne e o demônio. Com amor pelas humilhações, vence o orgulho de Satanás. Com seu amor pelo sofrimento, apara a sensualidade do corpo. A pátria do amigo da cruz está no céu. Amigo da cruz, então, o que é? É aquele que no Calvário se torna nobre conquista de Jesus e de sua santa mãe, filho da dor e da destra, do seu lado aberto. Aqueles membros, porém, olha como que ele vai colocar como se fosse uma meditação que o Senhor colocou em primeira pessoa no coração dele. Aqueles membros, porém, que eu fiz crescer no meu amor e formei na minha escola, aqueles que eu animei com meu espírito, digo com lágrima nos olhos e com o coração oprimido. Sim, esses também me abandonaram, também me desprezaram, tornaram-se inimigos da cruz. Também vós quereis retirar-vos, fugindo da minha cruz, igual os apóstolos, os discípulos de Jesus que perguntam assim, mas isso é muito duro de compreender. E foi saindo um a um, e aí Jesus vira para os discípulos e falou, e vós também não quereis vos ir com eles? E vós também não quereis vos retirardes da minha presença? Poderíamos traduzir assim? Então, se é aquilo que é muito duro de ouvir, nós temos uma escolha, ou a gente adere à vida de Cristo, ou a gente vira as costas. E aí aconteceria como aconteceu com Judas, e ele mesmo vai dizer, levantou o calcanhar contra mim. Então, como fazem os mundanos que se comportam como autênticos anticristos? Quereis odiar a humilhação da minha cruz para irdes atrás de honrarias? Aparentemente tenho muitos amigos que proclamam amar-me, mas que lá no fundo me odeiam, uma vez que não amam a minha cruz. São muitos os amigos da minha mesa, mas poucos os amigos da minha cruz. Fizemos o nosso olhar apenas em Jesus crucificado, autor e complemento da nossa fé. Não deveis procurar-vos cruzes de propósito ou por conta própria. Imite Jesus, faça o bem a todas as coisas. Tenham em mente uma coisa, o bem do próximo. Peçam a Deus a sabedoria da cruz, humilhem-se das próprias faltas. Deus humilha-nos para nos purificar. Nas provações procurem evitar o perigo do orgulho. Agora sabemos como é verdadeira realeza. E Jesus ele reza o Salmo 22, que começa com essas palavras, meu Deus, por que me abandonaste? E toda vez que nós abandonamos a Deus, nós também podemos dizer, Senhor, eu também te abandonei. Da mesma forma como tem vezes que o Senhor parece nos abandonar, mas apesar do sentimento, a nossa fé ela precisa ser firme. Apesar de muitas vezes não sentir o Senhor, nós temos que decidir por Ele. Então, porque a fé não se resume em sentimento. Então, assume em si mesmo todo Israel, a humanidade inteira que sofre o drama da escuridão de Deus e faz com que Deus se manifeste precisamente onde parece estar definitivamente derrotado e ausente. A cruz de Cristo é um acontecimento cósmico. O mundo fica na escuridão quando o Filho de Deus sofre a morte. A igreja e a terra treme. A terra inteira treme. E junto da cruz do início das igrejas dos pagãos, o centurião romano reconhece e compreende que Jesus é o Filho de Deus. Da cruz ele triunfa sem cessar. E a partir da ressurreição de Cristo, nunca mais Jesus deixou de triunfar. Porque a sua vitória garantiu as portas do paraíso para nós. Senhor Jesus Cristo, na hora de vossa morte o sol escureceu. Sois pregado na cruz sem cessar. Precisamente nesta hora, da história, vivemos na escuridão
de Deus. Pelo sofrimento sem medida e pela maldade dos homens, o rosto de Deus é o vosso rosto aparece obscurecido, irreconhecível a face de Cristo na cruz. Mas foi precisamente na cruz que vos fizeste reconhecer, precisamente enquanto sois aqueles que sofre e que ama, sois aquele que é elevado. Foi precisamente lá que triunfastes. Ajudai-nos a reconhecer nesta hora a escuridão e a confusão. Nesta hora tão confusa, faça-nos conhecer e reconhecer, Jesus, o vosso rosto crucificado. Ajudai-nos a crer em vós e a vos seguir. Vós, precisamente na hora da escuridão e da privação, mostrai-vos novamente ao mundo nesta hora. Fazei com que a vossa salvação, Jesus, se manifeste. Nem há nisso maior ignomínia, porque chama de maldito por Deus. Pois se Deus não odiasse o pecado, não teria enviado seu Filho para assumir a nossa morte e destruir. Jesus, ele veio para destruir o pecado e a morte. Que tudo aquilo que nós estávamos vendo, o Senhor, ele vem nos salvando dia a dia. E a cruz de Cristo é atualizada em cada sofrimento que encontra no mundo. E porque nós precisamos combater, porque nós precisamos tomar posse das vitórias da cruz do nosso Salvador. A cruz de Cristo, ela continua brilhante, ela continua gloriosa. A cruz de Cristo, ela é a vitória do bem sobre o mal. Ela é o estandarte do cristão e nós precisamos levantar cada vez mais a cruz do Salvador e não mais retirá-la. Se existem lugares que profanam a cruz do Senhor, se existem lugares que desprezam a cruz do Senhor, não é lá o meu e o seu lugar, porque ali vai roubar a sua alma. Então a misericórdia de Deus, ela foi crucificada, porque a misericórdia é uma pessoa e essa pessoa tem nome, é Jesus. E às 15h, Jesus, ele rasga o véu dos céus. A lança de São Longuinho, que representava o poder do império prepotente, o império romano, atravessa e perfura. Eis um segredo agora revelado. O nosso Deus, ele tem coração, sagrado coração, e dali saem as fontes inesgotáveis de misericórdia, que se estende de geração em geração sobre os que o temem. Então a cruz de Cristo é o sinal que teremos que carregar a cruz, porque o servo não é maior que o seu Senhor. O sofrimento de Cristo não isenta o nosso sofrimento. Achar que por Cristo ter morrido na cruz e bastasse para que nós não sofríssemos é uma imensa irresponsabilidade, porque da mesma forma como ele morreu na cruz, era necessário também que nós padecêssemos também as nossas cruzes, e ele mesmo vai dizer: aquele que quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, as suas vontades, as suas vaidades, a sua soberba, renuncie a si mesmo, vem e siga-me. Então, é o sinal. As suas santas chagas, elas retratam as feridas do nosso corpo e da nossa alma. Tomou sobre si as nossas dores e por suas chagas nós fomos curados. Isaías 53, versículo 4. A paixão do Salvador tira-nos do abismo. Ela nos eleva acima de tudo que é terreno e coloca-nos no mais alto dos céus. Vai dizer São Máximo de Turim. Há poder na cruz de Cristo, pois na cruz está a derrota de Satanás. O nosso remédio, no entanto, ela verte da cruz. Que dor olhar para o Cristo crucificado e ver ele ensanguentado pelos meus, esmagado pelos nossos pecados. Mas que remédio, qual fonte sai de uma fonte eterna e inesgotável de graça? Que dor que ao olhar para a cruz, mas que remédio que nos foi dado, o sangue de Cristo, que nos lava e nos purifica de toda mancha. Aquele que quer venerar de verdade a paixão do Senhor deve contemplar Jesus crucificado com os olhos da alma, até o ponto de reconhecer a sua própria carne na carne de Jesus, vai dizer São Leão Magno. Assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo também foi levantado no madeiro da cruz para curar os que receberam o veneno do pecado.
e da morte, libertou do mal que o envenena. Se eu não visse e não lhe tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. Vai dizer isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 22. Já não há mais motivo do pecado. Jesus Cristo na cruz, ele cancelou o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente. Jesus, ele aboliu esse documento definitivamente ao encravá-lo na cruz. Colossenses 2,14. A cruz de Cristo, ela ordena todo homem e o homem por inteiro. A cruz de Cristo, ela é capaz de nos ordenar e nos ordenar por inteiro. É ela que coloca em ordem o caos que há no mundo. Há poder na cruz de Cristo e ali está a consolação. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e isso recorrer à habilidade da arte da oratória, para que não desvirtue a cruz de Cristo, vai dizer São Paulo em 1 Coríntios 1,17. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. A sua história de vida começa na paixão de Cristo. Olha que bonito isso, anote isso. A minha história de vida começa na paixão de Cristo. A sua história de vida começa na paixão de Cristo. Deus quis te trazer para a vida, para experimentar os benefícios da cruz do Salvador. Quando o Senhor, ele te trouxe à existência, foi para que você obtivesse os benefícios da cruz do Salvador. Por isso que você precisa perseguir esse tesouro. É por isso que você precisa perseguir essa graça. É por isso que você precisa perseguir com toda a tua força, com toda a tua alma, a cruz de Cristo. Precisamos levantar esse estandarte. São Tomás de Aquino, ele ainda vai dizer: de acordo com os pensamentos misteriosos, Deus permite ao diabo enganar o homem em certas circunstâncias de tempo e lugar. Mas não obstante isso, pela paixão de Cristo, o homem poderá sempre defender-se contra as trapaças do demônio. Também quando vier o anticristo, ainda que alguns sejam descuidados com relação a este remédio, nada há que esteja faltando no poder da paixão. A paixão de Cristo, ela é completa. Não existe nada de incompleto na paixão do Salvador. E ainda que muitos desconheçam as ações dos anticristos, ainda que muitos anseiam outras coisas, que desprezam o Senhor, a cruz, ela permanece de pé e gloriosa. E nós vivemos isso cada Santa Missa, aonde esse sofrimento. Então nós podemos dizer: nossa, mas eu não participei da cruz do Senhor. Ao contrário, cada vez que nós somos mergulhados nos sacramentos da igreja, nós experimentamos de uma maneira profunda o mistério da cruz do nosso Salvador. É ali na Eucaristia que nós experimentamos o poder do Espírito Santo, que santifica aquele pão, que torna para nós o corpo e o próprio Deus. Aquele Deus que morreu na cruz por nós, diante daquele pão, está presente naquele pão. Já não é mais pão nem vinho, é corpo e sangue, alma e divindade do nosso Salvador. Da mesma maneira, quando nós confessamos os nossos pecados no sacramento da confissão, porque pelas mãos dos sacerdotes, eles receberam a unção divina para poder nos dar o perdão dos pecados. Então a cruz do Senhor, ela permanece de pé. Então a cruz, ela permanece de pé. Este sinal estará no céu quando o Senhor vier para julgar. Porque teme, pois, tomar a cruz pelo qual se caminha no reino do céu. Na cruz está a salvação, na cruz a vida, na cruz há o amparo contra os inimigos, na cruz a abundância da suavidade divina. Vai dizer isso na imitação de Cristo. Na cruz a fortaleza de coração, ela é o compêndio das virtudes. Ali é o exemplo de perfeição e santidade. Nela contém a perfeição e a santidade de Deus. Não há salvação da alma nem esperança da vida a não ser a cruz.
Não há essa salvação se não houver cruz. Verdadeiramente da cruz tudo depende e em morrer para si mesmo. Mas para que a verdadeira paz interior aconteça, não existe outro caminho senão a cruz do Senhor. Vai para onde quiseres, procura o quanto quiseres e não achará caminho mais sublime em cima, nem mais seguro embaixo, que o caminho da Santa Cruz. A Santa Cruz, ela é o sinal por excelência de segurança espiritual, de fortaleza contra os demônios, de fortaleza contra o pecado. Ora serás desamparado de Deus, ora perseguido do próximo, e o que é pior, não raro serás molesto por ti mesmo, e não haverá remédio nem conforto que te possa livrar ou aliviar. Cumpre que sofras quanto tempo Deus quiser, pois Deus quer ensinar-te a sofrer a tribulação sem alívio, para que de todo te submetas a Ele mais humilde e te faças pela tribulação. Passou por semelhantes sofrimentos. A cruz está sempre preparada em qualquer lugar que você for. Sempre ela te espera. Você não pode fugir, não lhes pode fugir para onde quer que te voltes, pois em qualquer lugar a que fores te levarás contigo e sempre encontrarás a ti mesmo. Volta-te para cima ou para baixo, volta-te para fora ou para dentro, em toda parte acharás a cruz. Se rejeitares uma cruz, sem dúvidas acharás outras, e às vezes até mais pesada. Pensas escapar-te aquilo que de nenhum mortal pode eximir-se? Que santo houve no mundo sem tribulação? Nem Jesus Cristo, Senhor nosso, esteve uma hora em toda a sua vida sem dor e sofrimento. Convinha, disse ele, que Cristo sofresse e ressurgisse dos mortos e assim entrasse na sua glória. Como, pois, buscas outro caminho que não seja o caminho real da Santa Cruz? E quanto mais uma pessoa faz progressos na vida espiritual, tantos maiores cruzes encontra. Muitas vezes porque o amor lhe torna o exílio mais doloroso. Mas apesar de tantas aflições, o homem não está sem um alívio da consolação, porque sente grande fruto que lhe advém a alma pelos sofrimentos da cruz. E quanto mais a carne é crucificada pela aflição, tanto mais se fortalece o espírito pela graça interior. Então, meus irmãos, a cruz de Cristo, ela é o sinal mais eloquente daquele que passou a vida a fazer o bem. Ela é a fortaleza. A cruz de Cristo precisa ser abraçada, vivida. Nós precisamos meditar muito a paixão do Senhor, porque nós só temos essa vida para experimentar o corpo e o sangue do Senhor, porque no céu já não será mais necessário, porque Deus será tudo em nós. Então esse é o momento de cada vez mais aproveitarmos a cada mesa do altar, a cada Eucaristia, a contemplarmos Jesus crucificado, porque na eternidade já não será mais necessário contemplar a paixão do Senhor. Então todo o tempo que temos para meditar a paixão do nosso Senhor ainda é pouco. Então avance voos, busque a cruz do Senhor, que a cruz do Senhor seja o brilho, a tua glória, a tua fortaleza, que a cruz de Cristo ela seja para você a força e as asas para te levar ao céu e a fonte de toda a santidade. Não nos envergonhemos da cruz do Salvador. Como vai dizer naquela homilia de um sábado santo, e o que está acontecendo hoje, um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande escuridão, porque o rei está dormindo, a terra estremeceu, encheu-se de escuridão. Jesus ele desce à mansão dos mortos, levando sobre si a arma da cruz vitoriosa, e ele diz a Adão, ele vai à procura de Adão, com a arma vitoriosa ele diz, a paz esteja convosco e Cristo te iluminará. Desperta do que dormes e Cristo te iluminará. Essa leitura tão linda vai ficar disponível também para vocês meditarem, a homilia de um sábado santo, que tem na liturgia das horas. Mas a cruz de Cristo, ela deve ser o nosso sinal, a nossa marca. Nós devemos sempre levantar o estandarte da cruz e nunca tirar. Que a força da cruz possa nesse momento te resgatar. Feche os seus olhos. Imagine você diante da cruz do Senhor e silencia.
Que você possa, nesse momento, estreitar laços com o Senhor crucificado. Porque a cruz de Cristo é o sinal da nossa vitória. Obrigado, Senhor, pela tua cruz. Obrigado, Senhor, pela cruz que me salva e que me liberta. Por ser força na tribulação e por ser fonte de cura, de milagres, de salvação e de libertação para todos nós. Eu quero dizer, Senhor, que eu quero contemplar-te cada vez mais e honrar a tua paixão. Que pelos méritos da paixão de Cristo, o Senhor nos santifique, nos lave e nos salve. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.